Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos mais uma vez na Escola André Leão Poente para gravar o 4º episódio, que eu acabo de datar um episódio aqui, né? Reunidos dessa vez entre 4 professores da escola. Ouso dizer que os 4 mais nerds dessa escola aqui, né? Pra ficar essa hora da noite gravando podcast. Meu nome é Felipe Fraga e o ensino noturno é para os fortes. Eu sou o professor Nicásio e meu Tamagotchi era macho. Eu sou o professor Hidalgo e o futuro da humanidade depende das exatas. Eu sou o professor Rodrigo, mas também sou agente do caos e da destruição. Profundo, hein? Continuando então aqui, hoje nós montamos uma pauta onde nós vamos passar do ensino fundamental para o ensino médio, passando pela vida na universidade e, por fim, a nossa vida como professores de escola. Eu acho que o mais justo aqui é a gente começar pelo integrante mais velho na mesa, né? Que provavelmente não pegou nem ensino médio, ele deve ter pego o primeiro e segundo graus, né? Sim. Mas não chegou a pegar ginásio, né? Não. Então, começando aí, Rodrigo, qual é a cidade que tu morava na infância? A gente morava no bairro de classe média, até na época era média alta, né? Próximo ao Parcão, Parque Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre. Morávamos na rua Castro Alves. E naquela época eu fiz a minha primeira até a 4ª série e que atualmente é o Colégio Leonardo da Vinci. Depois, o 5º e 6º ano eu cursei em Blumenau, porque nós moramos lá há 2 anos. Então é um Porto Alegrense que foi Catarina e depois voltou. Exatamente, depois de 87 voltamos para o Rio Grande do Sul e aí eu cursei a partir do 7º ano do ensino fundamental até todo o ensino médio, eu cursei no Instituto Porto Alegre, o IPA, né, que hoje é só universitária, que infelizmente voltou agora aos jornais por um motivo não muito agradável. Os professores paralisaram as atividades, parece que a situação da entidade não é das melhores, né, tá inclusive um boato assim, de talvez até um possível fechamento. Não se sabe bem ao certo, né? Universitário que se fala é um cursinho. Não é o cursinho. Ele hoje, na época era escola e faculdade, e agora é só faculdade. O IPA foi vendido para Unicinos, não para Uniriter, né? De memória é um caos. Cara, no ensino fundamental, eu lembro que quando a gente se mudou para Blumenau foi muito estranho. A gente não sabia o quanto seria diferente, até a forma que as pessoas falavam lá. Para nós era muito diferente, a gente estranhou muito. Como é que um estado aqui ao lado do Rio Grande do Sul, as pessoas teriam um jeito de falar tão diferente e falassem tantos termos assim que a gente estranhou completamente lá, né? Depois a gente meio que se acostumou. Eu lembro que até os meus irmãos pegaram um pouco o jeito dos catarinenses falarem, né? Mas era curioso, assim, uma vez a minha mãe ela foi num salão de beleza, a moça que atendeu perguntou se ela queria utilizar a escova maior para fazer o cabelo dela. Só que ela perguntou do jeito assim, ó: tu queres que a escova grada? E minha mãe, hã? Traduz, sabe? Ela não entendeu na hora. Ele perguntou, tu queres que a escova maior? Porque se tu queres eu posso fazer. Porque eles falam assim desse jeito, né? Meio cantado. Exato. Nós também gaúchos falamos cantado também, né? Que lembra assim... Os Catarina falam outro Fala idioma, mais né? ainda. Sim, total. É outro idioma, né? O problema é que lá esquerda é tudo plural, né? As esquerdas. As esquerdas. Já sendo xenofóbico. E não é as esquerdas, é as direitas. E a BR-101 é a Brioi, né? Se tu vai, se não vai, fica aí mesmo. Uma coisa que eu nunca entendi quando eu vou veranear em Santa Catarina é porque que todo motoqueiro anda de chinelo quando tá no centro. Olha, Dalgo, já que um porto-alegrense falou, vamos deixar o outro porto-alegrense falar Exato. também, né? Manda, Nicásio. Bom, eu sou de Porto Alegre, o cara já falou, ele aí deu até spoiler do negócio. Spoiler da vida do professor que está participando do podcast. Enfim, nasci em Porto Alegre, olha, vocês têm uma ideia, morei até os 2 anos na Coab, lá da Cavalhada. Hoje não dá pra nem entrar lá mais. Depois eu me mudei pra uma extensão da Vila Militar que tinha do lado do aeroporto. Ou seja,
Eu chamava, meus pais eles chamavam o negócio do terror da teleentrega, porque ninguém encontrava aquela porra. Sério, tu pediu uma pizza, cara, daí tu olhava na janela, tá demorando a minha pizza, ficava um motoqueiro passando na BR lá do lado pro outro, e tu não entendia nada do que tava acontecendo, o motoqueiro não achava, não chegava. Teve uma vez que eles demoraram 3 dias pra ligar a nossa luz, porque o cara da CE não achava lugar. Gostava de fumaça. Enfim, ali era do lado do aeroporto, tinha 9 casas, eu morava na casa 4. E eu estudei na Escola Brasília, que é ali na Avenida Ceará. Tá lá a escola até hoje, né? Escolinha de tijolinho à vista, bonitinha, que eu tinha bacana, nem parece que é do estado. Eu morei em Porto Alegre até meus 24 anos. Eu estudei todo o meu ensino fundamental na Escola Brasília, sou um cara fiel às escolas. O médio também, depois a gente vai falar disso, eu estudei na mesma escola. Sou um cara que eu sou ligado a... Eu me mantenho num lugar só, sou um cara fixo. E tu já era nerd clássico nessa época? Ou? Eu era daquele nerd e ainda não tava na moda ser nerd, sabe? Era muito chato ser nerd, era horrível. Nerd era sofrido antes, né? Sim, era triste. Tipo, tu assinava um contrato de virgindade eterno, assim. Era a pior coisa do mundo ser nerd. E o Rodrigo era nerd, também já era nerd no fundamental. Total, assim, mas na minha época era as coleções de bonecos que tinha, dos desenhos que passavam na época, era aquelas coisas jurássicas, assim, tipo Thundercats, He-Man, essas coisas aí. Mas o que separava o nerd do não nerd, se jogava bola, não jogava bola, tu jogava bola. Eu não. Era nerd, eu era jogava total. Eu tentava, né, cara? Nerd. Eu queria socializar, Se tu tentava, tu não jogava, né? Não jogava, eu era péssimo. Não podia nerd, né? Totalmente nerd. Hoje nerd tá na moda, né? Hoje tá na moda. Hoje ser nerd é grife. Não, claro que é. Eu sou nerd. Tem até um nome novo, que é geek, né? Mas na nossa época era um terror. É O triste. geek já era nerd da tecnologia, naquela época não tinha tecnologia, não dava. Sim, o bullying era o extremo. Era o extremo do bullying. Agora vamos deixar falar então o canoense que já foi porto-alegrense, agora é São Leopoldense. Pois é, agora eu sou nômade, diferente do Nicásio, eu sou nômade. Eu passei minha infância, parte da minha infância na Alvorada, depois eu passei ali um intermédio ali de fundamental para médio em Gravataí. Há pouco tempo morava em Porto Alegre, mas eu morei mais em Canoas mesmo. Tanto é que eu fiz o meu ensino médio aqui na escola, né, na escola André Leão Puente. Então minha formação de ensino médio foi aqui. E, cara, eu gostava muito, sempre gostei de estudar, sempre fui um cara nerd, assim, mas eu sou o cara nerd, como o Felipe falou ali, o nerd quietão, assim, na dele. Inclusive no ensino, até pra contar um caos já na sequência, né? No fundamental, teve uma época que eles me encaminharam para psicólogo. Daí minha mãe foi lá ver qual o problema com o rapaz, né? Ele estuda e tal, só que ele não fala com ninguém. Daí tinha esse problema, né? Mas sempre foi meu jeitão, assim, o pessoal depois com o tempo se acostuma comigo, né? Alguns que me conhecem, e sempre fui mais reservado. Mas e a questão de ser nerd, assim, super-herói, Cavaleiro dos Zodíacos, eu consumi, na minha infância, consumi muito Manchete, tinha... né, ali as séries Cavaleiros do Zodíaco, tinha as séries japonesas, né, Jiraiya, Jaspion. E a minha questão nerd, assim, ela começa nessa época da Manchete. Comigo também. Diretamente tá, mas eu ia correndo pra casa ver Cavaleiros do Zodíaco, que é o negócio mais mal feito do mundo, mas eu gostava, eu achava demais. E bola, nada de jogar bola também, não. Cara, não, eu só no videogame. E olha lá ainda, não sou muito bom, mas eu arrisco. Porque na primeira série a professora reuniu todos os alunos, né? Era uma professora só na primeira série, né? Daí ela reuniu todo mundo, fez uma rodinha e cada um tinha que contar as suas férias. E eu falei pra ela que eu fui pra Disney, e daí ela chamou minha mãe pra dar os parabéns por ter me proporcionado essa viagem. Cheio de porra nenhuma pra lugar nenhum. Eu falei que eu fui pra Disney. Poxa vida. Professora Mabel, daí ela chamou minha mãe na escola, levou pra Disney. Levou pra Disney, da minha mãe. Da onde? Levei o quê? Pra onde eu levei esse guri? Barbaridade. Então nós temos 3 nerds clássicos na mesa quando era criança, mas eu não fui o nerd clássico. Não foi. Tu não foi, né? Jogava futebol. Jogava futebol. Ainda jogo futebol, então. Eu tô Ainda gordo só, mas ainda jogo futebol. Se a gurizada quiser convidar, eu dou aula de futebol. Mas, não jogo tanto assim, mas eu jogava futebol. Mas eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco, gostava de videogame, né? Mas no fundamental eu fiz só a primeira série numa escola municipal, que foi o Tancredo Neves, lá do bairro Hércules. Mas passei minha vida toda em Canoas, o máximo que eu toquei foi de bairro, e olha lá ainda, né? E aí depois eu
fui da segunda série do fundamental até o final do ensino médio, que a gente vai chegar depois no Margot Giacomazzi, né? E quando tu chega em escola estadual, assim, na segunda série, já, na nossa época já tinha reprovados, né? Então tu já chegava com gente grande, né? E daí a primeira coisa que eu fiz foi formar minha gangue na época, né? Mas Felipe era de gangue, olha só. Era aqueles que chegavam pra gente, que eram os nerds e apertavam o nosso mamilo, sabe? Eu era o cara que fazia... Me dá o lanche. Eu era o bullying no fundamental. Aí, na verdade, a gente tinha os caras que batiam na gente, eu era meio baixinho, né? Então eu tinha que ter uma gangue pra poder encarar os repetentes que eram mais altos, né? Mas um dos que mais me marcaram, assim, que eu posso lembrar é que um dos colegas da gangue uma vez botou fogo dentro da escola. Tá pegando fogo, bicho! Ele botou fogo pra ser mais específico num caderno de um colega. Partimos pro ensino médio, então. O meu ensino médio foi em Porto Alegre e foi interessante porque naquela época eu também, no primeiro ano do ensino médio, do segundo grau, né? Eu e meus irmãos moramos com a minha mãe, né? Fomos morar com ela. E o nosso padrão de vida, assim, deu uma queda considerável, né? Nosso poder aquisitivo e tudo mais. E depois eu lembro que o diretor da escola me chamou pra gente ter uma conversa, né? Mas aí ele disse assim, olha, Rodrigo, eu soube da tua situação e eu quero ajudar para isso. Então eu quero propor o seguinte, tu continua de manhã estudando, né? No primeiro ano. E à tarde, para pagar os teus estudos, tu vai começar a trabalhar no soleiro do colégio como office boy. Já comecei uma experiência profissional, né? Como bolsista, comecei a ter um contato maior que não só na sala de aula. E esse foi teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, tinha 14 anos na época, foi bem... aprendi pra caramba. A gente amadurece, né? Começa assim, foi... aprende muita coisa. Cara, a pior lembrança que eu tenho no ensino médio foi uma vez que o coordenador foi para nossa sala e eu tive a péssima ideia de... Eu estava nos últimos lugares, ali, próximo à parede. E tive a péssima ideia de encostar a cadeira, assim, na parede, enquanto ele estava falando na frente. E aí a cadeira foi para trás e eu desabei com tudo, assim. Sabe? Foi um vexame. Foi horrível. Olha, se eu queria chamar atenção por algum motivo, porque eu era muito na minha, né, também. Só que naquele dia, assim, foi uma tragédia, foi catastrófico. Eu já era agente do caos naquela época. Eu fiz Senai, como a gurizada faz hoje, a gente é bolsista, né? Senai do que? Informática Industrial. Não sei fazer uma conta, cara. E aprendi a jogar truco. Foi o que serviu. Foi o que me serviu, sabe? Porque eu não sabia fazer porcaria nenhuma. Sério, eu vim fazer história, né? Sim. Eu fazia Senai, eu não entendia. Foi a única vez que eu reprovei na minha vida, foi no Senai. Mas eu não ia aprovar nem se eu tentasse 10 vezes. Sério, eu não sabia fazer as contas do negócio. Eu tinha que ligar com resistor, com esse negócio assim, eletrônica. Era horrível. Super estranho. Super bizarro, assim. Eu tinha que fazer um negócio. Lembra. E daí eu fazia tudo por regra de 3, né? E daí quando tinha mais de 3 variáveis, eu fazia a regra de 3 até ficar só 3. E aí eliminando. Quanto tempo tu durou no Senai? 3 anos. Não. Mas se formou? Não, era 2 anos e meio o curso, eu fiquei 2 anos. 2 anos no Senai. Mas tem o diploma, então? É que o Senai, como ele te dá diploma por módulo, né? Do que eu consegui, onde eu consegui aprovar, caindo pelas tabelas, eu tenho... Até onde a regra de 3 te levou, tu foi. Até onde a regra de 3 me levou. E a escola de ensino médio, qual foi? Eu estudei no Becker. Engraçado foi que quando tu, naquela época, tu tem a mesma idade do que eu, né, Felipe? Tu também, então. Quando tu saía do ensino fundamental, tu te inscrevia, tu botava as opções de escola que tu queria ir, né? E daí o Estado te mandava pra opção... Pra que batia mais com a tua data de aniversário. Daí toda a minha escola do fundamental, todos os meus colegas que se formaram comigo, queriam ir pra escola Irmão Pedro, que é uma que fica perto de onde é o Shopping Total hoje. E daí eu fui o único que não fui. Me mandaram pro Becker. O Becker fica lá no IAPI. Eu fui o único que não fui. Daí eu... de fundamental era municipal? Não, estadual. Não tinha médio. Estadual não tinha médio. Até hoje não tem médio ali, até hoje é somente fundamental, do primeiro ao 9º ano. E daí eu fui estudar no Becker, estudei também os 3 anos do ensino médio lá. Fiz muitos amigos, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Depois da faculdade eu
no médio foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu era um aluno meio porcaria, assim, sabe? Tipo, eu tinha muita facilidade em todas as disciplinas, então eu era daqueles chato que a gente odeia hoje, sabe? Que é aqueles caras que fazem tudo e ficam enchendo o saco. Então eu era assim, eu era desse tipo. Ficava reclamando da galera da cozinha. Sora, esses caras trovando fiado lá no fundo. Exato. Não. Eu já era. Eu sentava no fundo. Já sentava. Não, eu já era um nerd que tava transgredindo. Eu queria me enturmar e parar de sofrer bullying, então eu comecei a sentar no Conhecemos fundo. as verdades agora do Nicasso. Eu era um aluno meio porcaria. Algum de vocês reprovou na trajetória escolar? Não. Uma vez eu não sei como é que eu consegui aprovar em Química no terceiro ano do médio. Não sei como é que eu saí do ensino médio em Química. Eu acho que me tocaram por diante. Hoje eu sei que existe conselho de classe. Mas enfim, naquela época eu não sabia, era um mistério, né? Então eu não sei como é que aconteceu. Mas eu passei. Eu reprovei no segundo ano de ensino médio. A única vez, assim, foi bem frustrante para mim. Foi em física e matemática. Só matemática é brincadeira. Matemática é brava, né? Sempre Na reprovando. nossa época, reprovava em uma disciplina só. Né? Sim, era uma por uma. Agora é área de conhecimento. Tu rodava filosofia. Então nós temos aqui o nosso único professor atualmente que foi aluno do ensino médio aqui nessa escola, né? Exatamente. E aí, como é que foi a experiência de estudar aqui? Eu estudava à noite, né? Em 2013 eu comecei a fazer projeto Pescar ali na Springer, de refrigeração, pra mexer com ar-condicionado e tal. Até era um bom aluno lá, era um projeto social e tal. Até, sim, eu era bom aluno. Eu incomodava só porque eu brigava, às vezes, meio discutia com o pessoal lá. Porque não aceitava muito algumas regras. Assim, E no sabe? médio tu já tava ganhando as brigas. Não era briga com colegas? As brigas na briga foram fundamental. Ah, né? Não, daí eu já parei de brigar já, daí já evitava. Desistiu. Não, mas na verdade daí o bullying parou, tu amadurece e tal, e também sabe desviar e tal, tipo, não aconteceu mais isso. E aqui na escola, fiz todo o meu ensino médio aqui, e já trabalhando. Trabalhei em 2003, quando eu entrei no primeiro ano. 2004, 2005, depois eu fui encaminhado para uma empresa de ar-condicionado, instalação, e dali eu continuei trabalhando. Aí depois que eu me interessei assim em querer fazer o curso de matemática, em função, boa parte de professores que eu tive aqui na escola. Até trabalhei com o Jorge aqui, em 2016, o professor Jorge, de Química, o professor Paulo, que eu trabalho com ele agora. A professora, acho que Maria Helena era o nome dela, bem agitada, até um pouco do jeito que eu dou aula é parecido com ela, assim, eu dou ponto pelo caderno, eu chego assim, não enrolo muito, não gosto de passar textão, tipo, matemática pra mim, ó, pessoal, é assim que se faz, vamos fazer. De matemática. Né? De matemática. Se eu não me engano era Maria Helena. E bem legal, a professora Alice também, baita professora. A Aliciana também foi aluna da escola, depois foi professora da escola. Assim, que me influenciaram bastante, né? Tive outros professores também bons, assim, que não me influenciaram tanto, assim, na maneira de eu dar aula e nem na minha escolha, assim, mas de alguma forma foram importantes também. E quem mais chegou a trabalhar aqui junto à Leisa? Não foi a Leisa foi minha professora de inglês. Atualmente só o Paulo foi teu professor. Atualmente só o Paulo. Paulo de física, né? Inclusive ele até vai me dar uns livros de cálculo aí que eu tô aguardando. Ele me prometeu, eu tô esperando que ele me entregue. Na época ainda esses livros, provavelmente. Livros de cálculo, show de bola. É que cálculo, na verdade, é uma disciplina de engenharias e matemática do ensino superior, né? E como ele falou que tinha uns livros lá e tal, e do nada ele disse que ia me dar os livros, eu tô aguardando. Já contando uma história, nós chegamos a fazer no ensino médio aqui debates. Tinha um professor, Ronita Borda, de História. Eu cheguei a trabalhar com ele. Ele movimentava uns debates de desarmamento da população, a gente tinha que escrever. Ele passou filmes sobre Segunda Guerra Mundial bem densos, assim, sobre Hitler. Ele sempre estava instigando nós a pensar sobre algumas coisas, então isso marcou bastante também. E outra coisa que eu acho que foi legal pra mim, na época a gente tinha uma banda, existe ainda, né? Uma banda chamada Tequila Baby, uma banda de punk rock, e nós tinha tipo uma banda aqui, né, da escola, e montamos como é que é o nome do rapaz? Agora não me esqueci dele. Enfim, o Cristiano Robalo, o nome dele. E mais o irmão dele, nós fizemos uma banda e tocava Tequila Baby. E daí teve um evento na escola, acho que foi no Canoense, que a nossa banda tocou lá, entendeu? Foi o único show que eu fiz na vida, nós tocava lá e tal, parecia que eu tava no Rock in Rio, né? Faceirão lá. Qual é o instrumento que tu tocava? Eu cantava. Cantava. Depois, no ensino médio, eu já tava mais descontraído, assim, e tal. Mas foi show de bola. A experiência de ter passado aqui, entendeu? Foi determinante na minha vida.
Cara, eu fiz o ensino médio também no Margot Giacomazzi, já fui lá do fundamental, não tive esse problema de trocar de escola, mas eu troquei de turno, né? Então eu estudava à tarde, eu comecei a trabalhava com meu pai na época, meu pai tinha marcenaria, eu trabalhava com ele na marcenaria, e eu fui pra noite, assim, e é bem diferente, assim, né? Tu ser aluno de dia, tu ser aluno de noite, apesar de que eu conhecia a maioria das pessoas na escola, assim, né? Mas tive o ensino médio foi bem agradável, eu gostava bastante de estudar de noite, assim, porque tu acaba conhecendo todo mundo dentro da escola, assim, antes eram bem mais, né, lá no Margot Giacomazzi também eram menos turmas, como eram aqui, né, e a minha vantagem é que eu sempre fui de me dar com todo mundo, assim, né, tanto que os meus melhores amigos que eu me relaciono hoje em dia, assim, são do ensino médio, né. Os meus também. O Nicastro tava falando sobre isso hoje, né, então eu tenho alguns que são meus padrinhos de casamento, eu sou padrinho de casamentos deles, eu tenho um que eu tava comentando hoje com o Nicastro também, que eu sou padrinho do filho dele, e eu conheço ele desde da quinta série, tem outros que eu conheço desde a quarta série, assim, né? Mas agora no episódio da LP da depressão, eu tava comentando que tinha uma aluna que era a Sofia, que deve ter conhecido a Sofia da manhã. Eu acho que depois eu não cheguei a dar aula pra ela, mas... depois que tu saiu, daí ela... Eu não lembro se tu tava aqui ainda, que ela disse, eu não tenho saudade do ensino médio, né? Sim, eu disse pra ela assim, eu quando terminei o ensino médio eu dizia a mesma coisa, olha onde é que eu vim parar agora. Porque na minha época de ensino médio eu era o último a entrar dentro da escola e o primeiro a sair, assim, sempre foi um ambiente social que eu E tu manteve a gangue? Mantive. Pro noturno tem que manter a gangue. Eu já tenho a minha gangue aqui na escola, então as 3 sentadas comigo nesse momento, né? Que gangue um pouco perigosa que tu tem, né? A minha gangue é de nerds hoje em dia, né? Que horror. Mas aí no ensino médio foi o momento que eu comecei a virar mais nerd, assim, eu comecei a curtir música, comecei a curtir cinema, comecei a curtir literatura, assim, então, pelo menos nunca fui de matar aula, porque eu tinha muito medo do meu pai, né? E não era nem de apanhar, de tomar castigo, porque meu pai dava uns castigos fenomenais. Porque era até melhor apanhar, né? Eu queria muito mais apanhar. Dá aí. Apanhar, a gente tomava uma sentada, tomava umas varadas ali, mas durava umas horas e já passava. Agora, os castigos eram assim, né? Tipo, uma semana sem videogame, 2 semanas sem sair pra jogar bola. Aí, esses doíam. Esses descia mais, né? Sem videogame não dá. Pai, me bate, mas não me põe esse castigo aí, né? E eu acho que a lembrança que eu mais tenho do ensino médio, assim, foi a do dia que eu matei aula, a gente matou aula pra jogar sinuca. E na nossa época, as pessoas tinham telefone, mas nem sempre a escola tinha telefone convencional, né? Mas o meu pai aparentemente tinha uma linha direta, né? Eu saí da escola e cheguei no barzinho pra jogar sinuca e ele já tava lá. Tinha o sensor aranha, então. Detectou perigo de longe. Lembrei de um agora. No ensino médio, até um dos meus amigos que eu mantive no ensino médio, eu sou padrinho de casamento dele, o Japa, tô citando nomes, qualquer coisa tu corta. Deixa eu falar o constrangedor, mas enfim. Naquela época namorar era diferente do que hoje. Se os alunos escutarem hoje, eles vão perceber que a coisa era diferente. Então esse meu amigo foi o primeiro a namorar da turma. Primeiro a ter uma namorada. E daí, cara, ele tem mulher, olha só. Ele tem namorada, que coisa de louco. E a gente era melhores amigos naquele período e daí, pra ele sair com a menina fora da escola, o pai dela só permitia se a prima dela fosse junto. E daí veio esse meu amigo Japa e disse, vai junto. Daí tu sai com a prima dela. E eu, legal, né? Bacana, vou sair com a prima da guria. E ela era daquelas góticas, sabe? Tava na moda ser gótica. E ela queria um encontro no cemitério. E eu, cagado de medo. Cagado. Tive que ir, né? A ponte no cemitério não dá pra ver. No cemitério. Não era nem emo ainda, era os góticos. Não, era os góticos ainda. Tava na época dos góticos. O pessoal passava pó branco na cara e ia pra dentro do cemitério. E eu me meti nessa Foi pro cemitério. furada. Fui pro cemitério. Não aconteceu nada. Não, pois é. Nada de bom aconteceu no cemitério. E o professor marcante do ensino médio? O meu professor de história foi o cara que me inspirou a ser. Eu decidi no ensino médio que eu seria professor de história. Ele é o professor Ney. Ele dá aula até hoje, ele continua dando aula no Becker até hoje. Ele era um cara que contava piada na sala de aula, enquanto ele falava da matéria. Quando ele percebeu que ele estava perdendo a atenção, ele parava para contar um caos, uma besteira, falar uma piada. Contar uma anedota, uma coisa do tipo. Às vezes ele levava violão pra aula pra tocar, assim, ele subia nas classes, ele dava uns gritos e era extremamente engraçado, assim. E eu tava num dilema naquele período, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não sabia o que eu ia fazer. E quando eu comecei a ter aula com esse cara, eu pensei, cara, isso aí eu posso fazer. Isso dá. Isso eu consigo. Não toco violão. Mas enfim, isso daí dá pra fazer. E daí eu decidi que eu ia ser professor. Eu decidi isso com 16 anos e botei isso na cabeça. Tava no segundo ano.
decidi que seria professor nessa época e mantive a palavra. Mesmo com toda a propaganda negativa que eu tive dentro da família, me pedindo para ser outra coisa, qualquer outra coisa, mas eu decidi ser professor. Verdade. Já com 16 anos. E tu, Rodrigo, algum professor de ensino médio que te marcou? Um professor de filosofia que também já falecido, o cara era o Raul Pinhatari. E ele realmente ele usava muito aquela questão assim de transformar a filosofia numa ferramenta para que tu questionasse, entendeu? Ele tinha muita preocupação em que a gente adquirisse uma visão de um mundo mais ampla, sabe? E o cara era muito bom, era show de bola. Assim. Tu chegou a pegar disciplinas assim, tipo moral cívica, SPB, técnica do No ensino fundamental, sim, eu tive. O meu professor de Educação Moral e Cívica na 7ª série era o Celso Rodrigues, e ele costumava dizer que ele dava Educação Moral e Cívica, mas ele não tinha nem moral nem civismo para fazer qualquer coisa, sabe? Ele era bem ácido assim, nas colocações dele. De certa forma, a professora que me inspirou a ser professor também era professora de literatura, né? Mas foi um gesto, na verdade, assim, dela me emprestar o livro do Tempo e o Vento, Continente 1, né? E foi lendo aquele livro ali que eu decidi que aquilo era uma coisa que eu gostava muito, mais ou menos parecido com o Nicasso, assim, que eu gostava muito de literatura, né? E depois, na época de escolher uma faculdade, isso teve um peso muito grande, assim, porque eu me tornei leitor a partir daquele livro, assim, né? Eu me identifiquei de contar, digamos que uma parte da história do nosso estado, assim, eu conheci o meu avô, o meu pai, naquelas histórias ali do que o meu avô contava muito do interior, principalmente, assim, né? Foi isso, de certa forma, que me inspirou, né? Mas eu, na minha época de ensino médio, eu era muito crítico com os professores, assim, eu não conseguia ter uma relação de amizade com os professores, assim, eu sempre achava que eles eram muito fechados, assim, né, que eles não davam muita bola pra gente, assim, né, e na verdade, assim, quando eu decidi ser professor, eu pensava assim, quando eu vou ser professor, eu quero fazer melhor do que esse, eu vou fazer melhor, né, só que quando a gente chega digamos, no chão mesmo, assim, no estado, a gente vê que na verdade não é tão fácil assim, né, de fazer melhor do que eles faziam, né, porque pra eles era mais difícil, eles tinham menos recursos, eu acho, na época deles também, né. Hoje, bem ou mal, a gente tem tecnologia, né, eu lembro que na época quando o professor passava um filme, era uma TV de 14 polegadas e o áudio era da TV mesmo, né. Tinha que reservar o salão da escola semanas antes pra conseguir passar o negócio. Né? Não meses antes pra conseguir, né. Ou por algum motivo, assim, ninguém utilizava, assim, né? Eu lembro que na minha escola a TV era de 14 polegadas, ela ficava atrás de uma grade, assim, né? Pra não roubar, né? Volta e meia a escola era arrombada, né? Então levavam um videocassete lá de não sei quantas cabeças de faculdade ali. Onde eu trabalhei por 21 anos na divisão de manutenção de aviões lá, que depois se tornou TAP, Manutenção e Engenharia, e eu trabalhei como comprador internacional lá, né? 21 anos. E em 98 eu pensei, tentei várias vezes cursar Direito, não consegui, eu vou pra História. Aí fiz o vestibular da URGS e passei da História, né? E acabei cursando. E os tempos de URGS, como é que foi? Cara, foi muito legal. Eu comecei lá em 98, terminei a licenciatura em 2003 e o bacharelado em 2005. Fiz praticamente 6 anos. Cara, a época de faculdade era um sarro, porque a gente tinha um professor, Luiz Dario, que ele nos dava as cadeiras de História Contemporânea. E o cara era sensacional. Ele fazia associações muito engraçadas. Dizia que a trajetória de um país subdesenvolvido para um país que quer se tornar um país desenvolvido pode encontrar semelhanças com a trajetória do filme Baby Porque Eu Atrapalhado, que é o leitãozinho que quer se tornar um pastor, sabe? O cara era muito louco, cara. Era muito engraçado. Ele fumava aqueles cachimbões, assim, sabe? E barbudão, tanto que o pessoal também chamava ele de Panoramix, que nem o druida aquele do quando dava aula, tudo isso no intervalo. Mais no intervalo, assim, cara. Não era aquele que só comprava carro russo porque os outros eram capitalistas demais? Tinha um professor da URGS que era assim, Ele tinha também, ele não rompia com a lógica do professor da URGS que tinha carro importado, só que no caso dele era um Lada caindo aos pedaços, né? É isso mesmo. Todo cacarecado. O Lada vem com uma caixa de ferramentas pra poder consertar o próprio carro pra tu não precisar pagar mecânico. Né? Isso, exatamente. E aí, Nicasso, qual foi a faculdade? Cara, eu cursei História também, que nem o Rodrigo, no La Salle, aqui, em Caminhos para da escola, ali no centro. Dá pra ir a pé daqui. Não entrei pra faculdade logo em seguida, saí do ensino médio, né? Quando eu saí do ensino médio, fiz todo o meu ensino em escola pública, né? Gratuito. Daí meu pai me disse, agora eu vou te pagar um curso pré-vestibular e tu vai pra faculdade. Eu falei, será?
acho que eu não vou. Acho que não vai rolar. Acho que não vai acontecer. Ele me pagou o curso pré-vestibular, eu fiz um ano, assim, pra agradar ele. Ele queria que eu fizesse, eu não conseguia entrar no vestibular. Eu prestei História na URGS no diurno. Eu tive média pro noturno, só que eu me inscrevi pro diurno e daí não conseguia. Não, eu fiz um curso pré-vestibular que ficava lá na Avenida do Forte, que era Uniforte. Uniforte. É porque tá vendo do Forte, né? Daí eu fiz lá, e daí depois que eu saí desse curso eu pensei, cara, eu não quero continuar estudando agora, nesse momento. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida, mas agora eu quero trabalhar. Então eu consegui meu primeiro emprego, que era como office boy também. Então, eu acho que todo mundo começou como office boy, né? Eu comecei como office boy na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, e trabalhei 5 anos lá. Foi até promovido, eu virei auxiliar administrativo no meio do percurso. E daí eu decidi, bom, agora eu vou começar a fazer faculdade. Não quis prestar o URGS, era muito longe de onde eu morava, assim eu decidi fazer o La Salle. Daí larguei o trabalho durante a faculdade para me dedicar justamente aos estudos, fazer bolsas, entrar como iniciação científica. Então eu deixei, depois de quase 6 anos na ANAC, eu deixei o emprego. Não estava ganhando tão mal naquela época, mas decidi fazer isso, arriscar dessa forma, né? Até para fazer o que eu queria, que era ser professor. Então eu me dediquei aos estudos, me formei com 25 anos. Comecei com 21, me formei com 25, fiquei 4 anos e meio na faculdade. Fiz a licenciatura e o bacharel, né? Mais pra frente fui estudar na Unicinos para fazer o mestrado, mas de faculdade foram 4 anos e meio. Causos da faculdade, mas no início nós tínhamos o que a gente chamava de semana acadêmica. No La Salle, que eles pegavam aquela semana, ninguém tinha aula, todo mundo se inscrevia para mini cursos e fazia aqueles mini cursos ali, ministrados pelos professores das disciplinas. Cada professor podia fazer projetos para ministrar esses mini cursos, assim, que duravam aquela uma semana. E eu conheci um parceiro de faculdade. A gente começou a olhar o edital do negócio pra ver quais os cursos a gente ia se inscrever. E começou a surgir coisas assim com nomes assim. A gente decidiu, vamos fazer esse negócio aqui, né? E daí eu achei, mas a gente precisa fazer também uma coisa na área de história. Então se inscreveram em 2 cursos, um deles era sobre Revolução Francesa. Daí nós dois chegamos na sala do curso de Revolução Francesa. E era uma sala grande, ampla, devia ter umas 50 mulheres lá dentro. Um cara. Era só a gente. Tinha um homem. Daí a gente sentou assim, ficou... Eu tô ensinando alguma coisa errada aqui, né? Porque só tem mulher. A gente não leu as letras miúdas, que só podia moças. Como é que funcionava? Daí a gente foi descobrir que era um curso de moda na Revolução Francesa. E a gente ficou lá uma semana experimentando peruca Ramieles, né? Vendo vestido, sapatos de salto alto, sapato 15. Cara, eu devo ter alguma coisa nos celulares do período. Nos celulares do período que não... E o outro curso, que era um curso que a gente não sabia pra que servia, mas tinha um nome interessante, era um curso pra ensinar a gente a usar desfibrilador. Pra caso a gente tivesse que salvar algum colega. Esse curso de saúde. A gente não sabia que era um curso de saúde. De educação, né? O La Salle tem, é bem forte em saúde, até acho que vão abrir um curso de medicina agora, não sei como é que tá o andamento disso, mas tinha esses mini cursos. E é uma pena que tenha acabado, né? Porque a semana acadêmica do La Salle era muito boa. Essa oficina que tu descreveu, onde só tinham 2 homens e o resto das mulheres, tu acaba de escrever o curso de letras inteiro. Sim, tu deve ter passado por isso durante 4 anos, né? Durante 4 anos, né? Porque eu fiz letras, geralmente era eu, mais um gay e o resto mulher, né? Que achavam todos os estranhos eu não ser gay, né? Esse cara no curso de letras, né? Esse cara deve ter entrado na sala errada, né? Sempre olhava assim, não, mas eu achava que tu era gay, não, eu sou hétero. Mas o que tu tá fazendo nesse curso? Eles perguntavam ainda, né? Às vezes quando eram as cadeiras pedagógicas, que daí eu encontrava o pessoal da história, das naturezas, assim, daí apareciam mais homens, assim, né? Mas as cadeiras de literatura, de língua portuguesa, geralmente era só eu de homem hétero, né? Os outros que apareciam geralmente eram homens gays, assim, né? Então, isso era... Davam várias piadas, né? Quando eu tava nessas cadeiras pedagógicas. O cara é de letras e tal, né? Então, na época era mais estigmatizado, né? Digamos, a homofobia era mais solta, né? Então acontecia muito disso, né? Mas a vantagem é que tinha bastante mulher. Tinha bastante mulher. O curso de história era meio homogêneo, assim. Cara, eu, na verdade, assim, durante o ensino médio eu nunca tive... Heterogêneo, na verdade. Durante o ensino médio eu nunca tive perspectiva nenhuma de fazer faculdade, assim, porque, pelo menos na minha época, se tu era pobre, tu não ia fazer faculdade, né? Porque a URGS era muito difícil, então os professores do noturno, eles nem incentivavam, quase não falavam, assim, era um aluno ou outro, assim, que tinha um incentivo de casa, né, que falava.
Isso no noturno, provavelmente de dia era um pouco diferente, né? A minha sorte é que bem na época que eu saí do ensino médio, surgiu o Enem começou em 2002, eu me formei em 2003, né? E a primeira bolsa do ProUni, quando começou o ProUni, teve uma chamada primeiro em 2003. Mas sobrava na época a bolsa, né? E daí, quando a primeira chamada foi em 2003, só que sobrou muitas bolsas, eles fizeram outra em 2004, que era só para alunos que prestaram o Enem em 2004, né? Mas mesmo assim, como não completou a chamada, eles ainda tinham muitas vagas, eles abriram de novo para quem fez o Enem em 2003, que foi o meu caso. Aí que eu consegui fazer a faculdade, porque eu fui bolsista integral do ProUni. Iniciou bem né? cedo a faculdade? Na verdade eu fiquei o ano de 2004 praticamente parado, né? Eles fizeram a chamada no final de 2004 e eu comecei em 2005. Eu terminei em 2003, final de 2003 eu terminei ensino médio, fiquei 2004 todo sem estudar praticamente, né, vida acadêmica, e em 2005 eu já comecei, né? Daí fiz, mas pra poder terminar rápido eu estudava todos os dias e mais sábado, manhã e tarde, assim. Eu iniciei fazendo 7 disciplinas, cara. No final eu tava fazendo 2, porque é muito cansativo. Muito cansativo. E começa a sentir que tu não aprende, né? Exatamente. Eu fazia disciplina no sábado de manhã, era horrível. Horroroso. Eu fiz isso também, eu fiz 5 disciplinas, só que as disciplinas eram... Eu fiz o curso à noite, né? E cada disciplina era aula das 6h30 até as 10h30. Primeiro semestre assim, foi uma loucura, né? Consegui passar em todas as cadeiras, mas foi... A gente pensa que vai dar conta, né? A gente entra pensando, bom, o ensino médio foi fácil, tranquilo, beleza, o fundamental mais fácil ainda, então acho que a gente vou dar conta desse negócio aqui. Vou botar todas essas disciplinas. Ver a carga de te ferra, né? meu. Tu te ferra, total. Mas a faculdade toda também, eu era mais ou menos conhecido na faculdade porque eu ia de bicicleta todos os dias, pelo menos os 2 primeiros, né? Porque eu sempre chegava atrasado, porque eu trabalhava na época, então acho que nenhuma aula eu cheguei no início. As aulas começavam às 7h30, sempre chegava às 8h, 8h30, então eu sempre chegava atrasado. Daí no meio da faculdade eu comprei uma moto. Aí os colegas pensaram assim, agora tu vai começar a chegar no horário, né? Só que daí tinha que estacionar do outro lado da rua, que era na UBA, foi na UBA que eu fiz, e eu chegava mais atrasado. Aí os professores diziam assim, quando é que tu vai começar a vir de bicicleta de novo? Essa moto aí não tá dando muito certo, né? Na faculdade eu fiquei conhecido por ter aprimorado muito as minhas habilidades com o truco. Jogava muito truco no bar da faculdade. A ponto de ganhar dinheiro dos colegas? Não, a gente não chegava a apostar, mas a gente jogava truco o tempo todo. Aliás, me aconteceu um negócio na faculdade que eu acho que foi uma experiência mais traumática da minha vida. Eu sou colorado, os alunos não sabem disso tudo, vocês sabem disso, sou bem fanático pelo Inter. E daí, em 2011, o Inter estava disputando a Libertadores e estava nas oitavas de final contra o Peñarol. E eu tinha comprado ingresso pro jogo. E eu morava ainda no terror dos motoboys lá, né? Onde não encontrava um lugar. E a gente tava pra se mudar, todos os vizinhos já tinham se mudado, sobrou só a nossa casa com pessoas. E daí alguém deve ter visto que sobrou só aquela casa, vamos ferrar com esses caras, né? Assaltaram a minha casa, no dia do jogo. No dia do jogo assaltaram a minha casa, cheguei em casa e tava tudo arrombado, não tinha nada em casa, assim. Eles tinham roubado meu quarto inteiro, porque os eletrônicos da casa ficavam no meu quarto, tinham roubado tudo. E daí eu, não vou pro jogo, né? O Inter já tinha empatado lá, tava com a vantagem, podia empatar aqui, tava com saldo qualificado, maravilha. Cheguei pro jogo, o Inter fez um gol com 10 segundos de jogo, tomou a virada pra 2 e a gente foi eliminado. No dia que a minha casa foi assaltada. Foi o pior dia da minha vida. Nossa senhora, dia de terror, então. Foi horroroso esse dia. Viu o caso que eu mais lembro da faculdade também relacionado com isso. Porque na semifinal da Libertadores, eu e uma colega, na época eu tava tentando pegar, depois eu descobri que ela era gay, na verdade. E daí... E tu não é, por acaso? Eu não era, né? Não, minto. Tô mentindo totalmente, vou ter que voltar essa história. Na verdade, eu já tava namorando a Priscila nessa época. E eu já não tava tentando pegar essa colega, porque eu já tinha descobrido que ela era gay, né? Eu não tô voltando a história pra minha esposa depois, né? Na verdade, ela sabe disso, né? Só que o que aconteceu? É a semifinal da Libertadores, aí a gente ficou num barzinho assistindo. De 2006. Né? De 2006, isso. É a semifinal da Libertadores de 2006, a gente ficou num barzinho assistindo. Só que, é claro, o jogo da Libertadores geralmente terminava depois da meia-noite, né? E a minha colega ia embora de trem, então não tinha mais trem, ela ia embora. E daí ela teve que dormir na minha casa e eu já tava namorando na época, né? E como é que tu explica pra namorado por SMS, porque é o que tinha na época, esse tipo de coisa, né? Aí eu fiquei me preocupado, aí o que tu faz? Tu pede pra tua mãe ligar pra tua namorada e contar o que aconteceu, que é mais fácil ela acreditar na tua mãe, né? Mas amor viu isso, depois que eu tava tentando pegar ela já sabia qual era. E a Priscila engoliu a história de boa, tranquilo. Ela casou. Engoliu.
Mas a minha mãe ficou acordada de madrugada pra garantir que nada aconteceria e pra poder contar pra minha namorada depois, né? Eu também conheci minha esposa quando eu tava no segundo semestre de faculdade. E a gente tá junto até hoje, depois de 21 anos. Eu tava na metade do curso e conheci a minha senhora também. Minha patroa foi na faculdade. E da onde é que começou a faculdade? Comecei a faculdade na UBRA. Na verdade, eu comecei quando eu saí daqui em 2005, me formei. Foi em 2006, 2007, eu comecei a fazer física no La Salle. Aí eu fiz 2 semestres também, por falta de dinheiro, tive que trancar. Aí acabei começando a faculdade de matemática na UBRA. Né? Daí eu tive momentos lá de encantamento, porque tu entra assim, tu sai do ensino médio, e eu muito ávido por conhecer matemática, física e química, as exatas e tal. Tu entra lá, tu vê que tu não sabe de nada, né? Porque tu começa a faculdade assim, abre um leque assim, a coisa vai se abrindo e tu, nossa, tem um universo de informação aqui. E eu gostava muito das cadeiras de cálculo, e o que me marcou naquela época ali, né, porque eu fazia presencial na UBRA, hoje eu faço numa faculdade EAD genérica aí, em função do custo, né, porque é muito alto o custo exatamente para fazer presencial. E então eu era monitor de cálculo. Tinha uma salinha para mim lá, o pessoal que tinha dificuldade nas cadeiras de cálculo ia lá e assistia. Tinha um apoio, né? E teve um dia lá que eu acho que era uma semana de prova, e que é a única coisa que eu mais me lembro, assim. E eu acho que despencou a gente tudo que era lugar. Assim. E aquele dia eu praticamente dei uma aula de cálculo. E ali eu me encantei com a matéria e achei me superei, porque eu praticamente dei uma aula de curso superior. E isso eu tava no segundo, terceiro semestre. E foi o que mais marcou pra mim. E por isso, um dos motivos que hoje a minha ideia é futuramente ofertar um cursinho de pré-cálculo, né? Que o pessoal da faculdade, até o Nicásio comentou, né, que o pessoal tinha o cálculo 1 lá no La Salle. No La Salle o pessoal tinha cadeira de cálculo, daí o pessoal tava rodando muito na cadeira de cálculo 1. Daí eles criaram uma cadeira de introdução ao cálculo. E daí o pessoal começou a rodar na introdução ao cálculo. Cálculo é mais ou menos assim, se tu fizer... Foi difícil, acho que tu vai ganhar dinheiro com esse negócio. E foi o que mais me marcou na parte presencial. O EAD eu acho bem sofrível, assim, acho bem ruim estudar EAD, mas é em função do custo, né? Não tem condições de manter uma faculdade presencial, e a gente que é professor, no jeito que a gente tá no estado nos últimos anos aí, né? E até um contrassenso, que o nosso salário de professor não pode pagar uma faculdade, né? Ainda mais tendo que sustentar uma família, né? Se a gente tiver que pagar a faculdade. Não tem condições, não tem. Mas eu acho que mesmo se a gente fosse solteiro, também o salário não daria pra pagar a faculdade, né? Ainda mais de exatos, assim, geralmente costuma ser mais caro, né? Principalmente o bacharel, geralmente é mais caro. Ainda a licenciatura tem algum subsídio ainda, né? Ainda é 40%? Eu acho que 40%. Acho que já tem faculdades que até 60%, assim, que caiu muito, né? Caiu a procura, né? A procura pra ser professor tem caído, assim, mais. Tanto que fechou muita faculdade, né? A UBRA eu acho que já não existe mais o curso de letras. Assim, o La Salle, se eu não me engano, tinha fechado o curso de letras. La Salle fechou letras e geografia. 2000 anos depois. E daí tinha aquela situação de, será que vale a pena? Não vale mais a pena, de repente, guardar um dinheiro para fazer um curso técnico que tem um retorno mais rápido? Tinha tudo isso, né? Ainda tem, na verdade, porque, olha, é sofrido ser professor. É um lance assim que a gente se dedica e, poxa, o estado que a gente trabalha, e talvez o município valorize um pouco mais financeiramente, mas, sabe, a gente se sente desamparado, eu acho, né? Eu acho, essa é a palavra. Mas tô firme, tô com vários projetos aí, e sempre que eu tô em sala de aula eu dou o meu melhor, né? Os alunos que estão comigo, eles sabem que eu sempre tento fazer o que é certo. Eu ia comentar agora, porque tipo, a gente passa toda essa dificuldade, é tensa a profissão, ela é difícil, é complicado, tanto no rendimento quanto no respeito que a gente tem do próprio poder público, ou de quem nos emprega, né? Mas quando eu entro da porta da sala de aula pra dentro, assim, muda totalmente, assim, é mágico, eu acho fantástico, assim, eu gosto muito daquilo ali, dá um prazer danado, assim. Eu acho que essa é a parte compensatória de ser professor, assim, né? Dos alunos, quando eu dou aula, eu sempre reconheço os meus amigos, assim, eu lembro das coisas que aconteciam na época, de como eu era, às vezes eu vejo um aluno lá, você é parecido comigo, você é parecido com fulano, assim. Aí você parece aquilo que eu não gostava. Cara chato, velho. Mas agora quando a gente começa a vida de professor, pra mim, assim, eu acho que eu trabalhei em menos escolas, talvez até que vocês alunos trabalharam tanto. Eu acho que o Dalton talvez tenha passado por mais escolas, né? Mas pra mim o mais apavorante foi a sala dos professores, assim, quando eu dei estágio
fiz as cadeiras de estágio lá no Margot, onde eu fiz ensino médio, daí fiz estágio fundamental, fiz estágio de médio lá. Aí depois quando eu entrei no estado, eu trabalhava 20 horas no Rondon e 20 horas aqui, né? Eu sempre achei estranho que no recreio, até nas reuniões pedagógicas, assim, os professores não conversassem sobre livros, sobre filmes, assim, né? Eu sempre tive a ideia de que os professores seriam nerds como a gente, assim, né? Que todos, eles iam ter papos mega intelectuais, assim, né? E a realidade era a revistinha de Avon no recreio. Avon imatura. E isso pra mim sempre foi o mais chocante, assim, sabe? Na sala dos professores, assim, né? Mas eu fui bem recebido nas escolas, tanto no Rondon quanto aqui, né? Tanto que a minha ideia, quando eu comecei a dar aula, é que assim que eu pudesse ir pro Margot dar aula, né? Mas eu acabei me encontrando aqui, assim, fui melhor recebido, tendo vindo do Rondon pra cá, pra ficar aqui, né? É a tua segunda escola? É a minha segunda. Eu trabalhava nas duas ao mesmo tempo, assim, daí quando eu fui nomeado, eu optei por ficar com essas 40 horas aqui, né? E vocês trabalharam em mais escolas? Cara, quando eu terminei a faculdade, eu fui ser professor voluntário durante 1 ano. Ali no próprio La Salle tinha um programa de inclusão, chamado Viagem, inclusive, que fechou agora, inclusive recebendo alguns alunos deles aqui na escola, né? Mas eu fui ser professor ali. Depois eu parei para fazer o mestrado e voltei no final de 2016 para dar aula na prefeitura de Estância Velha. E aí lá eu trabalhava em 2 escolas, que é a Nicolau Wecker e a Otávio Rocha, bem no centro, né? De manhã, outra de tarde. Uma somente na segunda-feira para completar a carga horária e nos outros dias da semana na Otávio Rocha. Então, Nicolau ia num dia, só não conheci ninguém lá. Eu parecia um ET lá, eu chegava, ficava na sala dos professores, ninguém falava comigo. Eles até tentavam socializar, mas eu vim aqui uma vez por semana, não sabia o nome dos meus alunos, era horrível. Eu trabalhar, nunca, se algum dia vocês precisarem e convidarem vocês para fazer 4 horas numa escola, não façam. Não façam, porque é péssimo, é terrível. Eu dava 4 períodos lá, era terrível, mas enfim. Comecei no município daí, o ano 2000, esse ano todo, e mais um pouco no fundamental, né? Até que eu entrei pro André, me chamaram no concurso eu fiz o concurso em 2013, daí me chamaram no concurso, não sei que colocação fiquei, acho que eu fiquei numa boa colocação, me chamaram logo em seguida. E daí eu não quis, porque eu tinha recém entrado pro mestrado. E daí eu pedi, só que daí meu pai me falou o seguinte, meu pai às vezes me dá uma salvada, porque o funcionário público é muito tempo, ele disse, vai lá na Secretaria de Educação, na CRE no caso, né, e pede pra ir pro final da fila. Vai que uma hora tu precisa. E foi o que aconteceu. Em 2017, me chamaram novamente no concurso, como eu estava no final da fila, eu assumi. E vim parar de... Queriam que me ofereceram para ir pro Teresa Franciscucci, daí ligaram aqui pra Luciana disse que tinha horas de história e eu vim parar no André. E também a escola que eu mais fui bem recebido, assim. Não que eu tenha sido maltratado em outras escolas. Na Otávio Rocha, em Estância Velha, eu me dava muito bem com meus colegas, assim. Mas aqui, até pelo tipo de ambiente, o tipo de ensino que a gente tem, o ensino médio, assim, a liberdade que o professor tem dando aula, então eu gosto muito de dar aula aqui. Só de ter só o ensino médio, assim, né? Já dá um... O ensino fundamental é muito louco, cara. O ensino fundamental é muito doido. Nada contra a piazada, mas eu não tenho pique. Aconteceu um negócio em Estância Velha, uma vez eu tava dando aula no 6º ano. Eu tava de professor substituto, porque era prefeitura, então tu ficava mais tempo na escola do que o tempo que tu ficava dando aula, né? Então, como professor substituto das disciplinas, quando o professor faltava, aconteceu alguma coisa, um colega entrava com um atestado, alguma coisa, tu tinha que entrar na sala de aula dele. Eu entrei na sala de aula no 6º ano, e daí tinha 2 meninas sentadas do lado de um piá, uma atrás, outra do lado, e uma delas começou a desenhar uma piroca na camiseta dele, nas costas. Desenhar uma piroca de caneta esferográfica. E eu lá parado na frente, eu não tava vendo isso, eu tava parado lá na frente de boa, assim, vendo aquele caos enorme acontecendo. E nesse meio tempo tava acontecendo o desenho da piroca. E daí, o Piá levantou pra olhar o que tava acontecendo. E quando ele levantou, a outra pegou cola e botou na cadeira dele. E não era aquela cola de colégio que só serve pra colar folha. Era uma cola potente, assim, uma cola boa, assim, sabe? Tipo, e daí quando o Piá sentou, ele se colou com uma piroca desenhada na camiseta. Foi horrível aquele dia. Horrível. Credo, que horror. Foi horroroso. E daí ele levantou chorando pra mim. O que eu vou fazer agora, né? Não, mas ensino fundamental é horrível. É muito louco. Eu não tinha pique pra lidar com esse tipo de coisa, assim. A gente tinha que cuidar de recreio pra não se machucar. E eles se machucavam mesmo, a gente cuidando. Era muito louco. Não sei se vocês chegaram a dar aula em fundamental. Eu no EJA, ensino fundamental lá em Porto Alegre.
Cara, eu dei aula pro fundamental, os caras brigam por causa de uma traquinas, é um inferno. Sim. E discutem umas coisas assim, quantas linhas pra deixar? Pode ser de caneta, pode ser até de carvão, não interessa, cupim, que saco. Uma pergunta muito Mas chata. quantas linhas é pra deixar? A gente escuta até hoje. Não, eu não respondo. Quando pergunta quantas linhas pra... Daí porque tem uns professores que meio que fazem isso, meio que fazem esse mimo pra eles lá. Daí eu entrei substituindo uma professora em 2012. E daí, mas a senhora tal fazia assim, ela dizia que era 5 linhas e era 5 linhas. Não me interessa. Eu quero saber quantas linhas são, eu quero dar aula. Os caras me enchendo o saco por causa das linhas, poxa. Aí tu fica sobrecarregado de coisa social, sabe? Tem que ter vocação pra Problema ficar social, fundamental. porque foi, sei lá, tá mal alimentada. E, tem uns lances pesados de maltratos também. Quando eu comecei a ver essas coisas, eu vi que não era pra mim. Aí porque daí eu não tava em paz, eu tava em casa e ia dormir pensando no que tava acontecendo com a criança X, porque, sei lá, o pai morreu, a mãe faleceu, não sei quem tá preso. E daí no médio não tem muito isso, entendeu? Bem pelo contrário, no médio eles estão começando a vida deles, estão começando a trabalhar, estão começando a fazer estágio, já tem uma projeção de coisas boas, entendeu? Eu acho até mais positivo trabalhar com o ensino médio. Outra história, né? Outra história. E a gente passa por algumas transformações, às vezes, também na vida como professor. Eu, quando estava para terminar a faculdade, na verdade eu não queria ser professor, assim, tinha algumas coisas que aconteciam durante a faculdade, assim, que eu não me via como professor, eu queria mais ir para o mercado privado, assim, fazer uma coisa mais manual, assim, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, assim, né? Mas quando eu peguei contato no estado, comecei a dar aula, assim, daí eu me apaixonei e me senti mais como professor, né? Sim. E principalmente eu e tu, a gente passa agora pela outra transformação que é de ser gestor, né? Porque eu nunca me vi. Também quando eu entrei, assim, eu nunca me via como vice-diretor, como diretor, assim, né? Como eu já contei, eu acho que pra alguns de vocês, foi uma coisa que aconteceu, assim, de eu estar na aula, dando aula, e daí às vezes me chamava pra arrumar o data show, me chamava pra arrumar o aparelho de som, né? Sim. E isso começou a acontecer cada vez com mais frequência, assim. E aí eu comecei a ver que eu era mais útil também fora da sala de aula, assim, né? Porque... Eu lembro que teve um dia, assim, que eu acho que 3 períodos de manhã e 3 de tarde me chamaram pra arrumar o som da data show, assim. E foi uma coisa que foi acontecendo, de ajudando, assim, a gente tinha um sarau na escola, a gente tinha uma festa na escola, assim, era fatal, assim, ter palestra na escola, daqui a pouco batia. Eu lembro do Luiz, o vice-diretor do Rondon, mesmo aqui, filho, não tá funcionando o data show lá, o som, vai ter que ir lá pra arrumar, né? E às vezes é só um cabo com mau contato, assim, né? E aí eu comecei a ver que eu era útil também na sala de aula, assim. Certo. Bacana. Diretor de aluguel. Fora da sala de aula. Pessoal, então passamos da meia-noite, 1h15 de gravação, né? Podemos encerrar por aí, então, né? Então, muito obrigado aí aos professores Rodrigo, professor Hidalgo, professor Richaço. Agradece. Então já fica o convite para os próximos casts aí, onde nós vamos falar sobre outros assuntos. Espero que os ouvintes gostem desse, então uma boa semana a todos e podemos encerrar a gravação, né? Valeu. Boa noite. Feito! Boa noite.